Com a chegada na internet, nós vemos alguns tipos de igreja e alguns tipos de cristãos. Bom, a primeira que a gente pode ver é a legalista. Mas o que seria legalista? Calma aí que a tia já aqui explica. Legalista é aquele que se esconde atrás da palavra. Aquele que aponta o erro dos outros, o pecado dos outros, mas ele não tem pecado. Ele é santo, ele tem superpoderes, ele não erra, ele não peca. Somente o outro. Outra igreja e tipo de cristão que nós podemos ver é o crente vem como está, a igreja vem como está. Que nós não sabemos se as pessoas estão nessa igreja, se essa pessoa está em uma igreja porque ela se adequa ao mundo ou porque ele realmente aceitou Jesus. E tem a igreja Minha Casa Minha Vida, que é a igreja da prosperidade. Dê sua casa, dê o seu carro, que Jesus vai te abençoar e você já tem seu galardão nos céus. E nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Nós sabemos que não são pelos nossos atos que seremos salvos, mas pela nossa fé, pela graça que nos foi concedida através do sacrifício de Jesus na cruz. E algumas igrejas, elas utilizam textos bíblicos para legalizar a pregação que elas possuem, como as igrejas Minha Casa Minha Vida, como eu falei, que é a igreja da prosperidade, usa a passagem da conversa de Jesus com o jovem rico. O jovem rico se encontrou com Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus, ao final da conversa, pegou e falou: então venda tudo, dê aos pobres e me siga. O jovem rico saiu frustrado, saiu triste, porque era a única coisa que ele não conseguia se desprender para realmente ser um verdadeiro cristão, para verdadeiramente seguir a Cristo. Então ele foi, não vendeu o que ele tinha, não deu e não seguiu a Jesus. E muitas pessoas são assim, né? Elas não conseguem entregar realmente tudo a Cristo. Sempre tem alguma coisa que fica para trás, que é tipo, até aqui, Jesus, o Senhor pode entrar, até aqui eu te entrego, daqui para cá, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu cuido, é importante demais para mim. Mas a gente também tem que lembrar que Jesus fez a mesma proposta para todos os discípulos e para todos aqueles que o seguiam. E todos deixaram aquilo que era importante para ele. Então nós temos que fazer o mesmo. E eu te faço a seguinte pergunta: o que você não está entregando para Jesus? O que Deus está pedindo para você entregar e você não está entregando? E sobre as igrejas que nós encontramos, sim, existem igrejas sérias, existem igrejas que realmente pregam conforme está na palavra. Graças a Deus por essas igrejas, graças a Deus por esses pastores que não querem se adequar ao mundo, que não querem quantidade, mas querem qualidade, querem adoradores de verdade, que é isso que nós temos que ser. E esse é o objetivo do vídeo, te fazer enxergar que nós temos que ser adoradores de verdade, que nós temos que entregar a nossa vida verdadeiramente, que nós temos que sim confessar os nossos pecados, que nós temos que sim apontar os nossos erros, não para homens, mas para Deus. É uma forma de nós nos curarmos, uma forma de nós mostrarmos para Deus que nós estamos verdadeiramente arrependidos dos erros que nós cometemos e que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. E as igrejas que são oba-oba, que colocam o mundo dentro da igreja, nós temos que ter mais igrejas que não se adequam ao mundo.
nós temos que mostrar que essas igrejas não são legais, não são do agrado de Jesus, do agrado de Deus, porque Jesus ele não se adequou ao mundo. Ah, beleza, o primeiro milagre de Jesus foi em uma festa. Sim, foi uma festa, foi em um casamento. Olha onde Jesus foi fazer o primeiro milagre. Em um casamento. Olha a importância. Né? Para muitos parecem bobagem, mas casamento é um dos mandamentos de Deus. Deixai o homem, pai e tua mãe, e se torne um com a sua esposa. E Jesus fez um milagre em um casamento. Mas isso não significa que Jesus ele se adequou ao mundo, muito pelo contrário. Quando Jesus chegou ao templo e viu que estava uma zona, uma baderna, todo mundo fazendo o que queria, estava tendo lojas dentro do templo, Jesus destruiu tudo e falou para não fazer da casa do Pai o que estava acontecendo, mas que a casa do Pai era uma casa de oração. Então, nós temos que sim ser diferentes do mundo, ser sal da terra e luz do mundo, ir na contramão do mundo. A palavra de Deus diz justamente isso, que nós não podemos nos adequar ao mundo. E sobre as igrejas que pregam prosperidade, a palavra de Deus também é bem clara que nós não herdaremos os céus por obras, por aquilo que nós fazemos. Isso não significa que nós temos que ter que ser pessoas ruins, muito pelo contrário. Nós temos que ser pessoas amáveis, pessoas amigáveis. Temos que ter o fruto do Espírito Santo, temos que ser sábios. Nós temos que fazer o mundo querer entender quem nós somos, saber um pouco mais de quem nós servimos. Mas a gente não precisa dar a nossa casa, dar o nosso carro para herdarmos os céus. A palavra de Deus não diz isso. Jesus, como eu disse, Jesus sabia o calcanhar de Aquiles do jovem rico. Jesus sabia exatamente aonde pegar, aonde doía, tanto que ele não quis entregar o que ele tinha que entregar para ser salvo. Era a única coisa que ele precisava para ser salvo, mas ele não quis entregar. Então não seja como o jovem rico. Não deixe de entregar aquilo que Jesus está te pedindo para entregar. Não deixe que o mundo te deslumbre, que o mundo te conquiste, que você acha que servir a Deus em uma igreja tradicional, como geralmente é conhecido, é ruim, que você precisa ir em uma igreja que tenha o rave, que tenha cultos diferenciados. Não que isso seja ruim, isso é muito bom, isso pode ser até uma estratégia evangelística, mas até aonde ali Deus está sendo adorado, Deus está sendo exaltado, até onde aquele culto está sendo para Deus. É isso que nós temos que pensar quando nós vamos fazer os cultos para jovens e adolescentes. Até a que ponto vai ser para Deus? E a partir de que ponto nós estaremos fazendo isso para os homens? Porque, sim, nós temos que nos preocupar com o homem, mas o principal, nós temos que se preocupar com Deus. Será que Deus vai se agradar de estar aqui? Será que Deus vai querer ser bem-vindo aqui? Assim como nos louvores, muita gente acha que o louvor só vai ser bem recebido por Deus quando não tem erro nenhum, quando é perfeito. Mas às vezes nós nos preocupamos em fazer um show para homens, mas e Deus, aonde entra? Aonde está Deus? Muitas vezes Deus prefere aquele louvor só voz e violão, porque está sendo verdadeiro.
não está se preocupando com fulano, com ciclano, com erro. Deus quer verdadeiros adoradores. E esse é o intuito do vídeo, como eu já disse. Só para vocês não perderem o foco. Adore a Deus em espírito e em verdade. Preste atenção no que está sendo pregado, no que as pessoas que estão à frente da igreja está vivendo, está falando, porque a palavra de Deus diz, pregue, se possível, com palavras. Nós temos que pregar mais com as nossas atitudes do que com a palavra. Nós temos que servir mais e falar menos. Até tem um ditado, né, que a gente fala, nós temos 2 ouvidos para escutar mais e uma boca só, né, que... Bom, é isso. Eu espero que você tenha compreendido, que Deus tenha tocado em seu coração através dessa mensagem, dessa palavra, que Deus continue te abençoando, te usando, te capacitando, te dando entendimento, sabedoria e força, porque no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos de força para não rendermos ao que o mundo está pregando. O mundo está feroz, né? Sabemos que a volta de Cristo está cada vez mais próxima, então Satanás está vindo com tudo para tirar o máximo possível de pessoas da igreja, mas nós sabemos que isso é separação do joio e do trigo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.